capacidade de suportar é um dos importantes caminhos de transformação, de dentro para fora. Participe conosco do curso gratuito de Atendimento e Vivência Fraterna, neste domingo, dia 23 de março, das 8 às 12 horas. Uma realização do Centro Espírita Servos de Maria e do Grupo Espírita Semeadores da Paz. O curso será ministrado por Derni Oliveira, logoterapeuta e palestrante espírita. Ele abordará algumas técnicas de corregulação emocional e de flexibilização cognitiva, visando nos capacitar para uma melhor vivência fraterna em nossas relações diárias. Local do evento: Rua Saturnino Macedo, 66, na cidade de Poções, Bahia. Apoio TV Espírita Nosso Lar. Faltam poucos dias. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, em nossa série Relembrando Chico Xavier. Semanalmente estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho de Chico Xavier, livro que foi escrito pelo companheiro Carlos Bacelli e que foi editado pela editora Didier, lá de Votuporanga, interior de São Paulo. Hoje nós vamos adentrar a frase número 22. Vamos falar sobre a frase número 22. O nosso convidado de hoje é o companheiro, nós estávamos aqui brincando nos bastidores, que ele é sócio e mais umas 2 ou 3 lives a gente vai fazer uma carteirinha de sócio para ele, do nosso programa, que é o Carlos Gomes, lá de Itajubá, que tem nos ajudado aí desde quando nós começamos o canal, e ele sabe que a gente tem um carinho e uma estima muito grande por ele, por toda a colaboração, por toda a ajuda, por toda a orientação, e principalmente pelas suas participações, trazendo aí sempre o seu conhecimento, o seu estudo e a sua experiência dentro do movimento espírita. O Carlos é presidente do 23º CRE, que é o Conselho Regional Espírita, que faz parte da União Espírita Mineira e é trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, lá da cidade de Itajubá, Minas Gerais. Então, nós vamos aí receber o nosso convidado, querido Carlos. Seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado por estar conosco. Boa noite a todos que nos honram com a sua presença. É sempre uma alegria estar aqui no nosso programa, né? Que é falando de Chico Xavier. E quero aproveitar mais uma vez, parabenizá-lo por esse programa. Precisamos manter a vida de Chico Xavier, né? Na nossa fala, na nossa lembrança. Como eu já falei aqui anteriormente, um dia se vai duvidar que ele existiu, né? Que um homem como esse é um a cada 10.000 encarnações, vai saber. É uma alegria e muito obrigado pelo convite. Então, antes de nós passarmos a palavra para o Carlos, quero lembrar a todos que o nosso programa de hoje é transmitido em parceria com a TV Espírita Nosso Lar de Vitória da Conquista, na Bahia, e também pelo Facebook e pelas ondas do rádio da Web Rádio Espiritismo e Vida. Então, nós vamos para a vinheta da TV Espírita Nosso Lar e voltamos para a nossa prece de abertura. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Questão número 99, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo nesta segunda-feira, dia 24 de março, às 21 horas, com Derni Oliveira da Bahia e Max Lânio de Brasília. Uma realização TV Espírita Nosso Lar.
Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Amado Jesus, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade que nos concede, pelo carinho, pela ajuda, pelo amparo que nos é oferecido, pelos benfeitores aqui de Pindamonhangaba, do programa, da rádio, como também os benfeitores lá do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, que com certeza todos unidos ao nosso querido Cair Bachutel e André Luiz, que são os mentores e os patronos espirituais do programa e da rádio, todos juntos nos incentivam para que continuemos a nossa tarefa de divulgação do teu Evangelho, como também da doutrina espírita, nesta série de hoje que relembra o nosso querido Chico Xavier. Agradecemos a todos da TV Espírita Nosso Lar, a todos que nos ouvem pela rádio e também deixamos aqui o nosso abraço fraterno a todos aqueles que futuramente terão a oportunidade de assistir a este encontro. Que a tua paz, o teu amor, a tua bondade permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, lembrando, o livro é o Evangelho de Chico Xavier e hoje é a frase número 22. Vou para o meu canto, bom trabalho. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs de ideal. É sempre uma alegria poder lembrar desse homem luz que habitou entre nós, Chico Xavier, que cada vez que falamos sobre a sua vida, sobre algum feito seu, é um ensinamento para todos nós, em especial espíritas, que ele é um modelo de espírita para todos nós. E aos sábados, ele reunia as pessoas à sombra do abacateiro para interpretar junto aos amigos as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E que ensinamento podemos tirar dessa atividade que ele desenvolvia? Que um centro espírita não são as 4 paredes de alvenaria, né? E ali ele está colocando em prática o que nós conhecemos, né? A palavra eclésia ou eclesia, que deu origem à palavra igreja, que hoje se confunde com a construção física, mas na verdade quer dizer assembleia, reunião de pessoas com o mesmo fim. Então veja que tudo que nós estudamos, nós encontramos em Chico Xavier a prática, porque ele quer nos mostrar que é possível, desde que queiramos, podemos fazer igual ao que ele fez. Então, dentre os comentários, a questão 22, né, que me foi proposta, ele comentou o seguinte: o espírito de competição é isso que precisa terminar entre os companheiros de doutrina espírita. Então, acabar com esse espírito de competição no movimento espírita. E é lamentável, né, que até os dias de hoje ainda exista esse clima de competição entre as casas espíritas e em todas as regiões do país onde a gente tem notícia. E é inexplicável isso, né? Por que irmãos de ideal, né, não consigam se entender, não consigam se sentir como uma verdadeira família? E eu vejo até dentro de centro espírita a rivalidade entre grupos de trabalho. Né? Eu conheci uma casa que tinha 2 trabalhos mediúnicos. Aí, num trabalho, dizem eles que era o mentor do trabalho, falava mal do outro grupo. Como é que é isso? Não é? Então, eu penso que esses temas que nós desenvolvemos nas palestras, nos estudos numa casa espírita, é para o nosso aprendizado em primeiro lugar. Nós falamos de perdão, falamos de amor, falamos de solidariedade, de fraternidade, como se fosse só para os frequentadores, aqueles que estão chegando pela primeira vez ou que vão assistir a palestra, e que não fosse para os trabalhadores, para quem está falando em primeiro lugar.
E nessa hora, eu confesso que eu admiro os nossos irmãos evangélicos, eles se visitam, eles se reúnem, né, mais vezes para o engrandecimento da igreja, né, que eles prezam tanto. Às vezes eu passo em frente a uma igreja que está se formando, pequena ou média igreja, e eu vejo ali que ela está começando, tem uma meia dúzia de pessoas ali assistindo ao culto. Na outra semana eu passo em frente a essa mesma igrejinha, tem um ônibus parado e a igreja cheia, né, de irmãos de outras igrejas, até às vezes de outra cidade, que vai ali prestigiar aquela igreja. E eu confesso que esse é meu sonho para o movimento espírita, que ainda quero ver realizar antes de desencarnar, talvez, né? Porque aqui mesmo, quando tem algum evento espírita em outra cidade, eu costumo dizer que eu não consigo encher uma Kombi para levar, né, 8, 10 pessoas para lá, porque as pessoas não se dispõem a ir muitas vezes. Então, não sei o que acontece conosco, espíritas assumidos. Então, é essa fala do Chico Xavier, que eu percebo uma certa tristeza, eu comungo também com ele, que realmente essa união, né, fraterna dos espíritas ainda precisamos conquistar, né? E Chico também, ele dizia, quando estava numa feira do livro, né, outro dia ainda estava há pouco comentando com o Davi sobre feira do livro, e ele dizia que a gente poderia pagar para as pessoas lerem os livros que ele tinha escrito, de tanto que ele queria que a gente lesse. E eu já estou chegando, né, nessa resposta também, que a gente deve pagar para o espírita ir no evento espírita, porque é o que está faltando. Não sei aí em São Paulo, né, vocês mais evoluídos não devem passar por isso, mas aqui na região eu passo por isso, né? E outra coisa mais grave, às vezes tem uma casa que está com poucos frequentadores, prestes a fechar por causa disso, ao invés de uma casa ir lá, frequentar, estimular, né, até trabalhar junto para que aquela casa não feche e cresça, não. Tem aquele pensamento assim, se aquela casa fechar, os frequentadores vão vir frequentar a nossa casa. Olha, isso é pensamento de comerciante que quer que a outra loja feche para ele vender mais. Pode isso? Em pleno século XXI, com tanto estudo aí da doutrina, que visão é essa? Né? Então, veja como é que Chico é atual, né? As coisas que ele fala é para a gente realmente refletir, pensar e agir. Eu conheço, inclusive, centros que o presidente proíbe frequentar outra casa espírita. Se somos casas co-irmãs, né? E assim deve ser vista, a gente se vê como família, dividido em casas diferentes, como famílias consanguíneas. Os primos moram em cidades, em casas diferentes, e a gente visita os primos, né? Por que não visitamos os irmãos de ideal? E isso é antigo no movimento espírita, né? Vamos voltar lá no século XIX e falar do senhor Allan Kardec, o primeiro espírita do mundo, né? Que foi quem iniciou o que hoje a gente chama de movimento espírita. Quando, 3 anos depois do advento do espiritismo, em 1860, ele começa uma viagem pelas cidades da França para conhecer os grupos espíritas que estavam se formando, né? E desse encontro ele escreveu este livro, que nem todo espírita conhece, Viagem Espírita, em 1862, embora as viagens fossem de 1860 a 1864, né? Então, é um livro que eu gosto muito de ler, de reler, já li umas 5 vezes, e ontem ainda dei mais uma passada para a nossa conversa de hoje, porque é um livro que é Kardec falando, né? Porque nas obras básicas ele fala do que os espíritos disseram a ele. Aqui é ele, a gente conversa com ele, ouve, sente Kardec nesse livro, né? E ele, viajando por cidades distantes de Paris, com frio, chuva, neve, ele mesmo conta aqui nesse livro, né? Um homem que já estava, né, com cerca de 60 anos,
E 60 anos no século XIX é diferente de ter 60 anos agora no século XXI. Era um senhor idoso, né? Que estava ali viajando sozinho, pagando do próprio bolso, outra coisa também que podemos aprender com ele, né? Foi a Lyon, na sua terra natal, foi a Bordeaux, né? Cidades que não eram tão próximas assim de Paris, e viagens em condições precárias, né? Então, eu confesso que toda vez que eu leio este livro, eu me emociono, né, de ouvir as impressões do professor Allan Kardec. E ele diz ainda, né, com bastante humildade, que o motivo dessas viagens eram dois: oferecer orientações onde estivesse precisando e, ao mesmo tempo, se instruir, né, com aqueles com os quais ele iria conversar. Olha que lição ele nos oferece e que prova de humildade. Não, será que ele tinha alguma dúvida sobre espiritismo? Com certeza não, né? Mas ele queria trocar com a visão do outro sobre um mesmo objeto, né? Então, ele nos ensina a nos visitarmos, né, trabalhadores diferentes, em centros espíritas diferentes, para trocarmos saberes, experiências, né? E ele dizer que quer se instruir, né? Querer aprender com o outro. Isso não é só ele, Divaldo Franco, né? Nosso médium baiano, um dia foi perguntado a ele se ele assiste palestra, né? Ele que dá tantas palestras aí, né? Tem dado tantas palestras aí no nosso país e fora dele, e ele disse que sim. Por quê? Ele queria aprender com o outro qual era a visão dele sobre o mesmo assunto, né? Então, veja como que precisamos aprender com esses grandes que tem aí como exemplo de espíritas. E falando em grandes, eu me lembro aqui do filósofo José Herculano Pires, que também nos deixou a lição dizendo que no espiritismo não há mestres, somos todos aprendizes. Então vamos ser mais humildes, meus queridos e queridas, né? O senhor Allan Kardec, ele dizia que ele queria ver como a doutrina espírita estava sendo compreendida pelos grupos fora da capital, né? Fora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por ele, né? Em 1858. E as palavras dele, a gente vê a humildade quando ele escreve, falando dele mesmo, né? Então ele dizia: estávamos desejosos de apertar a mão de nossos irmãos espíritas, irmãos espíritas, e lhes exprimir pessoalmente nossa sincera e viva simpatia, como um testemunho especial de gratidão e de admiração a esses pioneiros da obra espírita que caminham sempre em frente, sem se inquietarem com as pedradas que lhes eram atiradas, colocando o interesse da causa espírita à frente de seus próprios interesses. Veja, então ele valorizava aquele centro que estava se formando para ler e estudar os livros que ele tinha publicado, com humildade, não com aquela arrogância de chegar lá como dono da verdade. Foi eu que escrevi esse livro, sou eu que sei. Não. Como é que você está entendendo isso que está escrito? Né? Eram pessoas mais simples, operários de fábrica, né? Pessoas de zona rural. Então, esse livro eu recomendo, né, para quem ainda não leu, que é muito interessante, muito rico, né, de aprendizado para todos nós, né? E nessa última frase dele, colocar para nós também: nós colocamos os interesses das causas espíritas à frente das nossas causas pessoais. Nós nos alegramos em conhecer outros espíritas que comungam, né, da mesma causa e pensamentos, nos vermos como irmãos e irmãs, correligionários, companheiros, camaradas, confrades, não importa o nome que se dê, né? Mas há essa identificação quando eu encontro e conheço um espírita.
Né? Esse é o sentimento. Né? Por exemplo, eu e o Davi aqui, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas estamos ligados pela causa espírita, né? Que nos aproxima numa amizade que vai por essas ondas da internet, nas lives que temos feito, encontrando aqui, né? Apenas virtualmente, mas já dá para sentir daqui a energia fraterna que ele envia para mim e vice-versa, né? E tantos outros que eu conheci também a partir da pandemia. E é porque nós temos que sentir que fazemos parte de um mesmo time. Então, precisamos chutar para o mesmo gol. Vamos parar de fazer gol contra. Né? Então, todos, né, saber que estamos vestindo a camisa do time Espiritismo e que precisamos, né, ir em frente todos juntos, não deixar ninguém para trás. E ainda falando desse livro, o senhor Allan Kardec passou, né, passou por mais de 20 cidades e realizou mais de 50 palestras que eles chamavam de discursos, e isso para a época era muita coisa, né, nessas viagens, né, custeada por ele mesmo, embora recebesse crítica dos companheiros lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Veja que as pessoas diziam que ele estava usando o dinheiro da caixinha da sociedade para passear, quando, na verdade, ele estava pagando do próprio bolso, ele mesmo diz aqui, e também em Obras Póstumas, para poder divulgar a doutrina sozinho, né, com dificuldade. Então, ele vai dizer: seja-vos possível fundir-vos em uma única e mesma família. Palavra de Kardec. Dar-vos mutuamente do fundo do coração e sem pensamento premeditado o nome de irmãos. Veja que ele já está sugerindo que a gente se trate como irmãos e irmãs, como fazem nossos amigos, nossos irmãos evangélicos. A gente tem vergonha de chamar o outro de irmão, que comunga comigo do mesmo ideal? Como é que é isso? E ele ainda diz que se houver dissidências, né, que seja causa de antagonismo, se os grupos, né, que devem marchar para um objetivo comum estiverem divididos, ele só lamentaria por isso. Então veja que o mesmo lamento de Chico Xavier nesse comentário A Sombra do Abacateiro era já o lamento do senhor Allan Kardec a respeito dos espíritas, que ele já estava, inclusive, passando por isso. Né? Ele ainda dizia que os espíritas deveriam se visitar mais frequentemente para estreitar esses laços de amizade e família, se sentir família. Mas nem sempre isso acontece. E, particularmente, quando eu vou a eventos espíritas, eu percebo que as pessoas mal se cumprimentam. Né? Se eu estou ali, num evento espírita, com crachá, o outro com crachá, eu sei que nós pensamos de forma espírita. Então, eu não posso falar: oi, meu irmão, oi, minha irmã, bom dia, às vezes não responde. Eu não entendo. Né? Então, ao invés de ficarmos criticando outras religiões, outras igrejas, vamos aprender como o nosso evangelho, nossos irmãos evangélicos, eles dão aula de acolhimento para nós. Né? Vamos ver qual é a metodologia que eles utilizam e vamos aprender a fazer igual. Né? Tem casa, por exemplo, que não tem recepção na porta. Você chega, não tem ninguém para te receber, né? Você vai, assiste a palestra, toma o passe e vai embora, ninguém te olha. Cadê o acolhimento em nome de Jesus? Nós estamos ali em nome de Jesus. O Centro Espírita é de Jesus. Então, ele nos coloca ali como alguém representante dele para acolher nossos irmãos, para que quem for ali com tendência suicida ou com problemas tais possa se sentir acolhido e salvamos uma vida. Né? Já entrei em várias casas que eu entrei, saí, ninguém olhou. E quando eu vou fazer palestra também, eu percebo as pessoas chegando, sentam, nem olham para um lado, não dão boa noite um para o outro. Senta e já fica olhando, quer receber sozinho, não tem esse espírito de coletividade. É lamentável, lamentável. E outro também, né, que lamentou essa questão, lutou por ela, né, o senhor doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante.
né? Que outro que se preocupou, mas tem muita gente que fica na preocupação, mas precisamos trazer para a realização. Então, muita gente não sabe que existe um projeto de união e unificação no movimento espírita, que começou lá no século XIX, começa em 1881, quando a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade promoveu o primeiro Congresso Espírita Brasileiro no Rio de Janeiro, que ainda era a capital do Império, ainda estávamos no Império, com a finalidade de reunir os espíritas ali da capital, mas também os que tivessem em outras regiões para aquele evento. Aí, nesse congresso, foi criado o Centro da União Espírita do Brasil, a primeira instituição unificadora do movimento espírita nacional, sob a direção de Afonso Angeli Torteroli, né? Só que nessa época já estava começando uma divisão. Tinha já questões ideológicas ali, dividindo os espíritas chamados místicos e os outros chamados científicos, né? Então, como já tinha essa rivalidade, essa instituição não conseguiu se manter, né? E quem eram os místicos? Eram aqueles que supervalorizavam o lado religioso da doutrina espírita. E os científicos, aqueles que entendiam o espiritismo como ciência, filosofia e moral, né? E aí, como esse centro da união que foi formado, estava sob a direção de um científico, que era o Angeli Torteroli, houve o boicote desses místicos ao projeto de união, por isso que não foi à frente, né? Aí, Augusto Elias da Silva, que já estava editando o jornal Reformador, teve a ideia de fundar outro centro unificador. E aí, em dezembro de 1883, ele faz uma reunião com 12 pessoas que já eram os companheiros que o ajudavam a editar o jornal e decide fundar uma nova instituição, né? Só que dessa vez ela tinha que ser neutra, né? Não podia nem ser mística, nem científica, senão não conseguiria congregar todos os grupos existentes, né? Então, a ideologia ali tinha que ser neutra. Essa era a proposta inicial. Então, em 1º de janeiro de 1884, surge a Federação Espírita Brasileira, que hoje nós conhecemos como a FEB, e que teve como seu primeiro presidente o Marechal Everton Quadros. E para provar, né, que não havia ali nenhuma ideologia mística, eles convidam o Ângelo Torteroli e Joaquim Távora para fazerem parte, né, como sócios fundadores. E aí Augusto Elias aproveita o jornal que ele editava, que vai passar a fazer parte como órgão oficial da FEB, sendo editado até os dias de hoje, desde 1883. Aí depois sai o presidente, vamos lá para 1889, quando assume a presidência da FEB, o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. Só que ele assume e logo, né, dia 31 de março, de uma forma inesperada, surpreendendo a todos, ele convoca um congresso, no dia 31 de março de 1889, né, quando se estava ali comemorando, né, os 20 anos de desencarnação do senhor Allan Kardec. E conseguiu se reunir 34 grupos, né, que compareceram ali, né, à convocação no congresso, e ali foi sugerido que se criasse, né, sugerido pelo próprio Bezerra, um novo centro federativo. Ninguém entendeu também por que ele precisava formar outro centro, né? E dessa vez cada agremiação teria um representante formando a diretoria desse centro. Acredito que já
tenha sido um protótipo do que hoje nós conhecemos como CFN, né? Conselho Federativo Nacional, albergado na FEB, em Brasília. E Bezerra se entrega, então, de corpo e alma para o trabalho de unificação. E aí, quando vai se comemorar o 7º aniversário do Reformador, Augusto Silva, então, proclama a FEB como a única instituição capaz de unir os espíritas. E aí, em 1894, Augusto Silva, junto com Fernandes Figueira e Alfredo Pereira, eles iniciam uma campanha financeira para sustentar, né, todas as ideias dele ali e ampliar os projetos da FEB e reforçar a neutralidade entre místicos e científicos. Isso aí era ponto de honra para eles, porque eles já sabiam que se fosse, né, pendesse para um lado ou para o outro, a instituição não sobreviveria como aconteceu com as anteriores, né? Só que o tempo foi passando, né, e houve uma insatisfação com a política conciliadora da FEB, né, com os místicos. Aí os científicos estavam pendendo para esse lado dos místicos. E aí os científicos, né, que foram encabeçados, né, pelo Ângelo Torteroli, abandonaram a instituição. E aí fundaram, no dia 4 de abril de 1894, outra casa federativa, o Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil. Então, veja bem, desde aquela época, e eu vejo isso acontecer até hoje, o movimento espírita forma novas casas, novos centros espíritas, a partir de dissidências e de insatisfação do espírita, né? Quando deveria acontecer uma expansão amigável, fraterna, né? E aí tem um ponto positivo e o negativo. O positivo é que nós temos com isso vários centros espíritas que se formam, mas o negativo é que se forma com distanciamento, sem essa amizade, sai com melindre, sai magoado, ressentido, e fica um tempo sem se visitar, e aí começa essa concorrência que o Chico Xavier, né, comentou lá nesse encontro que ele fazia, né? E no final de 1894, aí já Bezerra de Menezes já tinha saído, e Dias da Cruz tinha assumido a presidência da FEB, ele deixa o cargo, o Dias da Cruz. Por quê? A FEB começou com um receituário de homeopatia para atender os carentes. E Dias da Cruz era médico e não aceitava esse tipo, né, de medicação, e por causa disso, da sua profissão, né, da sua forma de pensar, ele sai, né, da FEB, né, abre mão do seu cargo e vamos eleger um novo presidente para a FEB. Foi convidado o advogado Júlio César, né? Só que ele não teve a força necessária para manter a neutralidade e acabou, né, apoiando os científicos em detrimento dos místicos. Volta a ideologia na FEB, né? Aí começa ali os científicos. Agora, no Reformador, os místicos, Leopoldo Cirne e Alfredo Pereira, começam a publicar artigos combatendo a FEB, combatendo, né, o outro lado numa guerra intelectual ali, né? E precisava de alguém para acalmar os ânimos. Aí o advogado, né, não conseguiu ir à frente, eles convidaram Bezerra de Menezes para voltar a presidir a FEB para acalmar os ânimos que estavam acirrados. Só que, nesse tempo em que Bezerra de Menezes esteve afastado da presidência, ele tomou conhecimento, né, no centro que ele frequentava, influenciado por amigos, dos 4 evangelhos do senhor Jean-Baptiste Rusteng, e tornou-se um defensor incondicional da obra. Então, em 1895, ele assume novamente a direção da FEB, só que reforma os estatutos e vão dar, né, agora nos estatutos, plenos poderes ao novo presidente
e torna obrigatório o estudo das obras do Sr. Rustem. Aí começa uma outra batalha ideológica nas páginas da imprensa espírita. De um lado, Bezerra de Menezes, que escrevia muito bem, né, e defendia essa parte mística. E do outro lado, o Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil, né, que também começa a escrever, né, nessa guerra intelectual usando a imprensa espírita, o que, convenhamos, depõe contra o movimento espírita, que os próprios espíritas não estão se entendendo. Como é que é isso? Né? Então, o Bezerra de Menezes teve ali uma férrea oposição, né? Bateu forte, né, no dirigente do Centro da União Espírita, que acabou fechando no final de 1897. Então, veja que abre uma casa, fecha, briga, sai, abre outra, fecha. Olha como é que começa esse movimento espírita no nosso país, né? E aí, fechando essa casa, os científicos se desarticularam, né? E a FEB se tornou totalmente mística e rostanguista, né? Fazendo parte do movimento espírita, agora dirigido e presidido por Bezerra de Menezes, que nessa guerra acabou saindo vitorioso. E os anos foram se passando e voltou-se a falar, né, a divulgar a questão tríplice da doutrina, como ciência, filosofia e religião. E à medida que foi se divulgando e isso foi se firmando, foi se esquecendo um pouco dessa questão mística e científica que por vários anos rondou ali, né, a mente dos que estavam à frente do movimento, causando toda essa desavença, dissidência e fragmentação do movimento, né? Então, vamos agora dar um salto até a metade do século XX, para o dia 5 de outubro de 1949, quando é lançado o chamado Pacto Áureo, também durante um outro congresso espírita, agora pan-americano, que também foi realizado na capital do país, no Rio de Janeiro. Essa, sim, atraiu vários espíritas, dirigentes de instituições, e ali estavam tentando, de novo, né, uma união dos espíritas que pudessem dizer das suas aspirações, né, criar um clima fraterno, sempre priorizando os ensinos evangélicos, de uma organização livre, né, responsável, que cada um assumisse, né, com responsabilidade a sua presidência na sua casa espírita, na sua instituição, né, sem imposição e sem personalismo, principalmente. E esse pacto, ele teve como objetivos principais, a que nós já sabemos, unificar o movimento espírita brasileiro. Até hoje estamos nessa luta. Organizar esse movimento espírita em um esquema federativo, não só na capital, como nos estados também. Difundir o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Dialogar com outras instituições espíritas, olha a importância aí da integração entre as casas e unificar as forças de trabalho. Eu tenho percebido também, né, nessa minha atuação no Conselho Regional, que aquela casa que não se integra com outra, ela acaba, né, sucumbindo, porque as pessoas vão envelhecendo, desencarnando ou se cansando e não tem, né, um grupo que vai substituir ou uma outra casa que vai estimular, fazendo revezamento de palestrantes, né, de coordenadores de trabalho, para uma casa movimentar a outra e todas crescerem juntas. Então, essas casas, né, acabam, né, fechando por falta de trabalhador e por não pedir ajuda quando vê que está, né, ali submergindo, peça ajuda para não morrer afogado. E nesse congresso que foi instituído, que eu falei há pouco, do CFN, Conselho Federativo Nacional Permanente,
com a finalidade de executar, desenvolver, ampliar os planos da sua atual organização federativa, que é a FEB, que até hoje existe, se reúne 2 vezes ao ano, e cada federativa estadual tem o seu representante, né? O presidente de cada federativa vai até Brasília, se reúne e vão traçar ali os rumos para o movimento, realizam campanhas, discutem as questões do movimento espírita em nível nacional, assim como, no caso aqui, o Conselho Regional de Minas, somos 29 conselhos regionais que nos reunimos em Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, junto ao presidente, para ali também discutirmos o movimento espírita desse estado, com mais de 800 municípios, para que a gente possa perceber como está o movimento, como estão as casas e darmos suporte. Não é para supervisionar, para impor nada. As pessoas ainda têm aquele ranço, né? Ah, é da FEB, é da federativa, vai vir mandar na nossa casa. Não existe isso, né? Ao contrário, tem muito material no site da FEB, muito material no site das federativas, para baixar gratuitamente, resultado de pesquisa na área, nas 9 áreas, né, de área mediúnica, área de atendimento espiritual, área de infância e juventude, área de Esperanto, área de promoção social, comunicação social espírita, né, área de estudo do Evangelho. Então, tem muito material para subsidiar as práticas da casa espírita, para qualificar, não basta somente ser voluntário, tem que ser voluntário com qualidade. Como é que qualifica? A gente vai escolher alguém para ser evangelizador. Não é só tomar conta de criança. Tem várias apostilas ali com material da FEB, das federativas, para que ela tenha um norte, que é aula de evangelização, não é tomar conta de criança. Ela já tem que trabalhar ali com as crianças os princípios espíritas. Ela já vai formar ali o futuro espírito trabalhador da casa, né? Com os jovens, né? Com as mães, tem a área da família, que trabalha com a família também, uma nova área, e vão criando as áreas, né? Agora vai ser criada a área de artes, a área de ecologia, porque tudo passa pelo espiritismo. Nós precisamos estudar cada área na sua atuação para que cresça com qualidade os nossos trabalhos, saia do amadorismo, do improviso, né? Porque eu tenho visto aí, cada centro é à la carte, é a moda da casa, e a gente fica sabendo de cada coisa, que foi para de onde que se tirou isso. Então, se tem ali, né, todo o material baseado nas obras básicas, fruto de pesquisa do pessoal da FEB, né, a Marta Antunes com Jacobs Trovão, responsável pela área mediúnica, que saem o país inteiro fazendo palestras, seminários e colhendo as demandas, depois coloca o material todo ali para atender essas demandas, que não é de um centro, é de todos os centros. Então, isso é o movimento. Para isso existem as federativas, né, tanto municipais, as AMES, né, Aliança Municipal Espírita, ou outro nome que você queira dar, para a gente se unir para crescer. Né? E essa preocupação de Bezerra de Menezes o acompanhou do outro lado também, porque em 1963, Chico Xavier, em Uberaba, recebeu uma mensagem, né, do Bezerra de Menezes, dizendo sobre a unificação. E nesse trecho, alguns trechos da mensagem, nós tiramos o seguinte, que ele falou: o serviço de unificação é urgente, mas não apressado. Olha só, é preciso, mas não é para fazer de qualquer maneira. Não deve violentar a consciência de ninguém. Exige o tempo de amadurecimento, mas é necessária essa unificação das ideias em torno da doutrina para que haja maior união e respeito entre os espíritos. Então, a unificação é nós falarmos a mesma língua, a língua, né, do que nós estudamos, de Kardec, que vem de Jesus. E a união é essa nossa reunião aqui, ó, nós estamos reunidos aqui, Minas com o estado de São Paulo, né, falando essa mesma língua, falando do Espiritismo. Essa é a união, ou reunião para começar. E a unificação é a gente falar essa mesma língua espírita. E ele sugere nessa mensagem
que sejam criados grupos de estudo em torno das obras de Allan Kardec à luz do Cristo de Deus. Ele não fala mais de Rustem, né? Ele bate em cima das obras de Allan Kardec. E ele vai enfatizar, né, o tríplice aspecto da doutrina. Ele chega a dizer: quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados. E quem se consagre à religião, que lhe divinize as aspirações. Mas que a base tem que ser kardeciana, que ela permaneça em tudo e em todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a organização. Então, quando a gente perceber, como eu já vi acontecer, uma casa não está bem, um determinado trabalho da casa não está bom, mediúnico ou qualquer que seja, pega esse grupo e põe para estudar, quando o estudo nos fortalece. Então, é o que ele está dizendo, cria um grupo de estudo, né, para lembrar o que Kardec falou. Kardec disse tudo, mas a gente tem que estar sempre consultando, né? As obras básicas são a nossa cartilha, o nosso manual de espírito, e não é para ler uma vez só e encostar na estante. Vamos ler, reler. Chico Xavier lia todos os dias, Divaldo lê todos os dias. Por que a gente não faz o mesmo? Né? E Bezerra continua dizendo: temos necessidade de preservar os fundamentos espíritas, honrá-los, sublimá-los, senão acabaremos estranhos uns aos outros. Não é isso que temos presenciado? Né? Deixamos Kardec de lado, começamos a inventar moda dentro do centro espírita, a ler livros que nem são espíritas, apenas psicografados. E ele reforça com Allan Kardec: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. E sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. É indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista e poderes terrestres transitórios. E aí, quando ele fala essa questão de compromissos políticos, devemos tomar como lição e evitar o que a gente tem visto acontecer também no movimento, que inventaram o movimento de direita e de esquerda. Essa divisão que aconteceu no país não deve ser trazida para dentro de um centro espírita, né? Criando ideologias de novo e dividindo, criando dissidências, fragmentações, né? Brigas dentro de uma casa espírita por causa de política, né? Devemos nos lembrar sempre que a caridade, a fraternidade, a solidariedade que deve movimentar um grupo espírita. Né? E um outro filósofo, escritor, orador, que devemos sempre ler também, que nem todos o fazem, Leon Denis, que vai nos dizer que o espiritismo será o que os homens o fizerem. A gota de chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo uma pérola ou se transforma em lodo, mas a gota é a mesma. Então, a velha lição que fica: um graveto é fácil de ser quebrado, mas se tiver um feixe de gravetos, torna-se difícil. E sabemos que estamos passando por uma fase de transição planetária, onde observamos o mundo passando por tantas dificuldades, pessoas com graves transtornos mentais, síndrome do pânico, depressão, medo, né? Falta de propósito na vida, suicidando, indo para as drogas.
Então, é aí que é o momento de nós nos unirmos com todo esse tesouro, que são os instrumentos que o Espiritismo nos oferece, né? Para nos unirmos no espiritual, porque o que é matéria está rodando, segura no espiritual, né? Para não sucumbirmos também. Sabemos que é uma obsessão coletiva que tem procurado imiscuir-se no centro para ocasionar a divisão. Não vamos dividir, que isso nos enfraquece, né? Então, temos que ser mais cautelosos, estudarmos juntos, ficarmos mais juntos, evitar maledicência, falar do outro, ou falar do outro trabalho, ou do outro centro espírita, ou da outra religião. Façamos o nosso trabalho bem feito, né? Da melhor forma possível. É isso que Jesus espera de nós. Tá? Então, oremos, trabalhemos juntos e estudemos sempre. E eu quero concluir com uma frase de Bezerra de Menezes, que também tem tudo a ver com essa nossa reflexão. Solidários seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Então vamos juntos unificar nossas ideias e ideais, unir os nossos corações em primeiro lugar. É isso que devemos fazer como espírita. Grato pela atenção e vamos em frente. A mensagem, né, da Vânia: sem caridade não há salvação, sem fraternidade não pode haver união. Allan Kardec. Muito obrigado, Vânia. Esse tema é um tema, tipo daquela rosa que deve ter uns 500 espinhos no caule, né? Muito complicado, muito difícil. E você citou algumas coisas aí que são verdadeiros tabus ainda no movimento espírita, como, por exemplo, os 4 evangelhos de Rustang, né? Porque dependendo de alguma pessoa que você fale que você leu o livro, sorte que não tem mais crucificação nem queimação assim em praça pública, né? Porque senão, porque a pessoa não aceita, né? Você sendo espírita, ter lido um livro de Rustang e tal. Mas como é que vai conhecer sem ler? Tem até que ler para criticar, para saber, né, o que tem ali. Então essa frase do Chico, tão pequenininha, né? Tão insignificante. Dá pano para manga. Hã? Dá pano para manga. Eu achei assim, muito interessante assim, o caminho que você tomou, porque podia se falar de tanta coisa, né? Não, vamos nos amar, vamos nos unir, vamos deixar isso de lado, esquece, perdoa. A gente podia Vamos passar um pano. vamos passar um pano. Aquele dia lá não estava bem, mas aí você volta lá atrás, né? Lá atrás. Porque é histórico. Aí você vê que o quanto é um assunto que já vem no meio, né? E é bom as pessoas entenderem também, né? Porque às vezes a pessoa pode assistir uma exposição como essa e achar que o movimento espírita e os espíritas é tudo uma turma de maluco, né? E, na verdade, isso aí acontece em todo lugar. Todo lugar. Eu me lembro uma época em que meu irmão estava naquela... Eu não sabia se ele era espírita ou se ele era evangélico. E aí, naquele tempo, ainda ele ia lá na igreja evangélica. E ele me contava umas coisas, eu falava assim, puxa vida, isso aí, pensei que só tinha no movimento espírita, mas também tem lá? Ele falou assim, tem. Pastor que briga por outro, porque o pastor de lá comprou um carro novo e o carro desse aqui é mais velho, a roupa do outro, a gravata do outro, a Bíblia do outro, que é toda enfeitada, toda bonita.
Então a gente percebe que é do ser humano mesmo, né? Não tem nada a ver com a questão religiosa, né? A religião em si, né? E é uma tarefa difícil da gente lidar, porque você lidar com as pessoas dentro da casa espírita não é uma tarefa muito simples, né? Até porque não tem padre nem pastor, todo mundo ali né, tem o mesmo poder de fala, né? Então, você trabalhar pela fraternidade é uma tarefa... É um exercício, né? É um exercício mesmo. É lógico que você não vai convencer ninguém, você não vai mudar a vida de ninguém, a opinião de ninguém, mas pelo menos ali naquele momento a gente poder conviver de uma maneira mais fraterna, né? De uma maneira mais cordial, caridosa, né? Nós temos aí as obras para estudar, né, que a gente vai esquecendo, começa a colocar coisa da cabeça, onde dá dissidência. Volta para o estudo, vê o que é o espiritismo de verdade. Né? Não fica inventando a roda, não, já foi inventado. É só seguir. Né? Kardec deixa tudo pronto, até como se organiza um centro espírita ali. Está tudo ali, mas tem que estudar, tem que conhecer. E esse livro é tão bonito, né? Tão importante, né? Porque o mais gostoso dele é o próprio Kardec falando, né? Sim, assim como a Revista Espírita, que as pessoas também não leem, é Kardec conversando com a gente. A gente conhece Kardec a partir desse livro, eu gosto muito dele. Aí você olha a pessoa falando, né? As experiências, eu gosto de ficar imaginando assim. Você imagina 1860, 50, 60 e pouco, um homem lá, aquelas ruas, tudo na base do Lampião, fulano pegar Nossa, eu acho que devia ir de carroça, charrete. Aquelas carruagens duras, né? Estrada de terra, comendo poeira, demorando. Você Hoje demora um pouquinho, você já fica incomodado no congestionamento, imagina, né? Um dia inteiro viajando. Aí você sair ali da capital e ir para uma cidade interiorana, né? Que, imagina, se a capital já era tão precária, imagina aquela cidade interiorana. Como que devia ser É um martírio, um sacrifício. Uma casa espírita naquele tempo. Verdade. Né? Imagina como que funcionava, o que acontecia, né? Como que eram os médios, como eram as comunicações, né? Puxa, deve ser uma coisa muito, muito fantástica mesmo. E fizeram coisas, né? Mesmo com essa dificuldade. Eu vejo também Caibachuto, né? Aquelas cidades lá, Eurípides, foram realmente, por isso que o Caipara é bandeirante, porque ele desbravou. Você chega lá em Matão, que era um matão mesmo, né? Nem tinha nome de matão ainda. É seguir o planejamento. A Vânia está deixando aqui outra frase. Quem quiser ser o maior, que seja o menor entre os servos. Jesus. Muito bem. Faça cada um a sua parte, que está bem feito. Vamos aí ao encaminhamento do nosso final de encontro. Quero lembrar a todos que amanhã nós temos aí o nosso webinário espírita, às 20 horas. Amanhã também estaremos recebendo aí um companheiro mineiro, lá de Santa Rita do Sapucaí, o nosso querido Ricardo Paduan. Ele vai nos abordar um tema que tem tudo a ver com isso de hoje, com a frase de hoje. Ele vai falar sobre as dificuldades de convivência na casa espírita. Então é como se nós... continuidade. Vamos dar continuidade ao que o Chico falou hoje. Então amanhã, às 20 horas, o nosso companheiro Ricardo Paduan, falando sobre as dificuldades de convivência na casa espírita. E agora ele está como vice-presidente de uma casa espírita. Ele? Ele assumiu esse ano a vice-presidência. Então, quero aproveitar já a oportunidade, antes de passar para o Carlos, para ele fazer a propaganda aí do
de Itajubá e do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Quero agradecer de uma maneira geral a todos vocês pelo carinho, pela bondade, a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem, pessoal lá de Vitória da Conquista, na Bahia, e agradecer ao nosso querido Carlos pela sua bondade, seu carinho. Falta 2 lives para você receber a carteirinha, e nós vamos marcar essas 2 ainda esse ano, e até o fim do ano a carteirinha vai ser entregue. Aí dá tempo de eu tirar um 3x4 para mandar, né? Isso, aquela foto 3x4, preto e branco ainda. Que ninguém fica bem, né? Ninguém gosta da foto 3x4. Muito obrigado a todos, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma semana aí, um restante de semana de muita saúde, de muita paz, que Jesus abençoe a todos. A palavra é sua e peço que você, por favor, faça a prece para nós. Eu só tenho a agradecer também a oportunidade, a gente vai aprendendo à medida que vai pesquisando, vai lendo, vai falando e realizando a nossa reflexão, né? Como é que nós estamos nesse movimento espírita, já que estamos nele com responsabilidade, né? Então, ser responsável pelo que falamos, para quem falamos, como falamos, e ter conteúdo para falar que não estamos falando, né, da nossa cabeça, mas do que tem registro sobre o Espiritismo. E continuamos com a nossa casa aberta. Essa semana ela faz 31 anos de existência, segunda-feira. Estamos lá comemorando. 31 anos com casa aberta, isso aí é o que eu falo, né? Que é o que temos que sempre celebrar. Quantas pessoas entram, conhecem o Espiritismo a partir de um centro espírita, né? Recebem uma orientação, né? Melhora suas condições físicas, espirituais, mentais, emocionais. Então, que mantenhamos essa casa aberta e tantas outras que precisam ser formadas, que o certo seria cada cidade ter pelo menos uma casa espírita e, no futuro, cada bairro um centro espírita. Vamos aguardar que um dia isso vai acontecer. Então, vamos agradecer ao Mestre Maior, Jesus, o Cristo de Deus, que sozinho veio nos mostrar o amor, vivenciar o amor, e nos ensinar a amar, e que aguarda o nosso aprendizado. Agradecer a Allan Kardec, que também sozinho, né, veio, em primeiro lugar, à frente como espírita, como aquele que inicia o trabalho e chama todos os demais para estar com ele. Que estejamos ladeando Kardec, Caibachútil, Eurípides, tantos outros que conseguiram deixar para nós esse rastro de luz em nome dessa doutrina do amor, que é o Espiritismo, uma doutrina de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Querido amigo, um forte abraço. Bom final de semana aí para você, para a família, com saúde e paz. Igualmente. Bom descanso. Então, nos vemos amanhã às 20 horas no nosso webinário espírita. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até amanhã. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.